dica de Python, né? Tem esse site chamado Joke API, que ele vai te dar uma API para você testar, né? Você como programador, você tem que ter essa familiaridade com a API, né? Coloquei aqui a linguagem para português e selecionei duas piadas para ele testar. Então ele vai te dar essa URL que você vai copiar. Você já pode testar aqui fazendo send request e vai ter o result. Ele vai te resultar aqui um JSON. O erro aqui é falso porque deu certo. A quantidade 2, igual eu coloquei aqui. E tem essa chave jokes e aqui dentro tem uma lista. Você como programador tem que verificar se é verdadeiro esse retorno e se interar sobre esses resultados aqui. No caso a gente vai querer dentro da chave joke o valor da lista, eu quero o setup, que é a piada em si, e delivery, que é a resposta da piada. E com isso você tem que usar, vamos usar a biblioteca request do Python. Vamos aqui armazenar aquela URL do site nessa variável URL e vamos criar uma variável resp que vai utilizar a biblioteca request para fazer um get para passar o URL. Normalmente em produção, assim, em projetos, você tem que passar parâmetros tal, de autenticação, mas aqui é bem básico. Aqui rodou bem, então vamos verificar o que o RESP ele traz. Ele apresenta aqui um response 200. Você como programador, você sempre tem que verificar o status code 200, né? Verifica se é 200, porque se não for 200, seu programa tem que parar ali porque houve algum problema na requisição. Certo, se deu 200, você continua. Normalmente eu faço um res.json, que eu quero ler aquele JSON de retorno, né? Que é igualzinho que nós vimos na página web. Error false, e eu tenho aqui os valores. No caso, eu quero exatamente essa chave jokes aqui. Então, res.json, eu vou abrir e fechar aqui e vou escrever JSON. JSON não, jokes. E aí eu já vou ter a resposta, né? No caso, é uma lista com dois valores, que são duas piadas. Eu vou querer a primeira, né? Certo, eu já tenho aqui. E dessa primeira eu quero o quê? O setup, que é a piada, e o delivery. E aí você como programador tem que ficar criando, né, todo esse endereçamento das variáveis. Vou colocar inicialmente como setup. E ele vai falar aqui a pergunta da piada e o caso, vou copiar aqui o delivery. Sempre bom copiar, porque erro de digitação é algo comum de acontecer. Coloquei no lugar errado. E aqui a resposta, certo? Algo que você poderia fazer também é fazer um looping. Então no caso, eu vou fazer um looping sobre esse joke. For piada em res.joke. Vou mostrar aqui rapidamente. Ele vai imprimir as duas piadas, só que no caso eu não quero a linha inteira, né? Eu quero, por exemplo, só o setup. Então posso fazer uma piada e ele vai imprimir só as perguntas. Beleza? Então isso aqui é um tipo de trabalho, né, que você como programador tem que fazer quando trabalha com requisições, que é tratar o resultado e fazer com que ele seja enviado para algum lugar. Mas uma parte bem importante é saber ir quebrando ele pelas chaves, posição e valor. Beleza?